A visita do Papa Francisco ao Egito está sendo acompanhada pelos bispos do Brasil reunidos em Aparecida para a Assembleia Geral, que ocorre todos os anos. Nós vamos à terra da padroeira do Brasil, onde está a Catarina Jatobá, que traz as informações dos trabalhos de hoje da Assembleia. Boa noite, Catarina. Uma boa noite, Reinaldo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Pois é, olha, os bispos estão aqui reunidos em Aparecida, mas estão também em comunhão com o Papa Francisco. Inclusive, ontem eles enviaram uma carta ao Papa, falando sobre este momento e também com algumas considerações sobre a viagem dele ao Egito. E agora eu converso aqui com o Dom Francisco Biazin, que é bispo de Barra do Piraí, Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Dom Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Como que o senhor avalia essa mensagem de paz que o Papa Francisco fez questão de enviar ao povo lá no Egito, até mesmo diria corajosa? Ontem enviamos uma carta ao Santo Padre, na qual expressamos a nossa profunda comunhão com ele e depois o colocamos ao par do tema central e de outros temas importantes para a nossa Assembleia. Naturalmente, no fim, asseguramos a nossa oração para esta viagem, que tem uma significância ecumênica e de diálogo interreligioso muito grande. De fato, o Egito é uma nação que há 6 anos vem combatendo contra o terrorismo, pagando um alto preço por causa disso, né? O fundamentalismo islâmico é muito forte, alguns grupos que são praticamente grupos de guerrilheiros, e que atacam igrejas cristãs. No domingo de Ramos, fundamentalistas islâmicos atacaram 2 igrejas coptas com dezenas e dezenas de mortos. O Papa responde a um convite do presidente do Egito, do patriarca copto e também daqueles que organizaram esta conferência pela paz lá no Cairo. A resposta do Papa foi imediata, apesar do clima que é muito perigoso. Tanto é verdade que a vigilância em relação à pessoa do Santo Padre foi não só redobrada, mas triplicada. Eu creio que, diante da figura do Santo Padre, que é o homem da paz, todo mundo se coloque numa atitude, pelo menos, de respeito. Em todo caso, o Santo Padre, ele hoje falou na conferência e falou sobre o diálogo. Falou sobre o diálogo no sentido que deve ser uma atitude que, sem renunciar à identidade de cada um, porém se abre ao outro, nas suas características próprias. E nesta abertura ao outro, o Papa diz, não deve haver segundas intenções. Ninguém deve procurar converter o outro às suas próprias convicções ideológicas, tampouco religiosas, né? E assim, com um convite muito grande a percorrer um caminho juntos, no respeito, no oferecimento do dom recíproco de cada um e para superar, não é, este conflito que existe lá através de uma grande tolerância religiosa e de um diálogo que seja realmente capaz de fazer com que as pessoas não fiquem ancoradas às suas próprias convicções para criar assim um clima de guerra, não é? Ok, Dom Francisco, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Pois é, gente, está aí essa mensagem de diálogo, de tolerância que o Papa falou também para as religiões, mas a gente pode trazer também para a nossa vida pessoal, para a nossa sociedade. Bom, mas falando agora aqui da Assembleia, hoje o dia também foi para lembrar os trabalhadores, como já é de costume, quando coincide a Assembleia ser próxima aí do Dia do Trabalhador, a CNBB envia uma nota, um comunicado, e foi o que foi feito hoje. E por falar em trabalhador, o dia foi de greve geral aqui no Brasil. Houve paralisação em diversos setores da sociedade, na saúde, na educação, principalmente nos transportes. O brasileiro enfrentou aí dificuldades de se locomover hoje pelas várias manifestações contrárias à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. E eu vou conversar agora aqui com o Dom José Belisário da Silva, que é arcebispo de São Luís do Maranhão, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa realidade que o Brasil enfrenta hoje, um grande desafio, não é mesmo, Dom Belisário? Sem dúvida. Todas as vezes que coincide o Dia do Trabalho com a nossa Assembleia, a gente realmente faz questão de enviar uma mensagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Isso aconteceu também hoje. O que a gente diz nessa mensagem? Em primeiro lugar, uma saudação afetuosa a todos os que trabalham nesse nosso país, mas de uma maneira especial aos desempregados.
desemprego é uma coisa muito dolorosa e a gente sabe disso, que tristeza uma pessoa querer trabalhar e não achar trabalho, não achar emprego. E aí reafirmar o direito ao trabalho. Toda pessoa tem direito ao trabalho. E depois também nós falamos um pouquinho da dignidade do trabalho. O trabalho, é claro que ele traz consigo um peso, como diz a Sagrada Escritura logo no começo, o suor do rosto, mas o trabalho também, ele dá dignidade à pessoa. E como dizia o João Paulo II, ele fala assim, o trabalho é a chave que pode resolver todas as questões sociais. E é verdade, nós temos que ver de que maneira nós resolvemos essas questões. E aí a mensagem aborda também questões atuais no país, não é? Hoje nós tivemos essas várias manifestações pelo país afora e realmente focalizando as chamadas reformas, especialmente a reforma da Previdência, nos preocupa. E a mensagem diz o seguinte, que nós não podemos colocar na conta dos mais pobres, dos mais sofredores, a conta de má gestão do país. Quer dizer, nós devemos dividir isso com todo mundo, né? Então, a Previdência, né, é claro que nós devemos estudar e uma das coisas que chama a atenção também é isso, quer dizer, essa pressa e essa não consulta à sociedade. Nós queremos falar, né, as várias mediações da sociedade também querem participar. Então, isso que a nota diz, essa mensagem, né, e de novo a gente, né, relembra que dia 1º é dia de São José Operário. Então, como é bom lembrar que o pai adotivo de Jesus tinha uma profissão manual e Jesus também, por sua vez, considerado o filho de José, o carpinteiro, e Jesus também trabalhou durante 30 anos, né, com as suas mãos. Então, se o trabalho já era abençoado, imagine, o trabalho ficou muito abençoado por São José, operário, mas também por Jesus, que é o Verbo de Deus encarnado. Muito obrigada pela sua presença, uma boa noite para o senhor. Bom, mas nós vamos nos despedindo por aqui. O conteúdo desta mensagem e também o resumo do que foi esse dia aqui, do 3º dia de trabalho aqui na Assembleia dos Bispos, você confere agora na reportagem de Elaine Santos. Brota do nosso coração de pastores um grito de solidariedade em defesa de seus direitos, particularmente dos 13 milhões de desempregados. O trecho é da mensagem da CNBB por causa do Dia do Trabalhador. A mensagem fala ainda da dignidade e das lutas dos trabalhadores diante da precarização, flexibilização das leis do trabalho e demais perdas oriundas das reformas. Nossa palavra é de esperança e de fé. Respondendo a perguntas de jornalistas, Dom José Belisário da Silva, arcebispo de São Luís, no Maranhão, comentou a greve geral que acontece hoje. Esse dia de hoje pode influenciar nas decisões a serem tomadas pelo Congresso Nacional, né, nessa próxima semana e nas outras. A CNBB já declarou em nota que considera fundamental ouvir a população nas manifestações coletivas, buscando o diálogo e o respeito à vida e ao patrimônio público e privado, o que fortalece a democracia. Então, eu acho que é essa a posição da CNBB com respeito à reforma da Previdência. Não é contra, sem mais nem menos, em conjunto, não. A questão é a maneira como nós estamos tratando o assunto de enfiar pela goela abaixo dos brasileiros questões de tamanha importância. Outro tema abordado nesse 3º dia da Assembleia foi a realidade dos bispos eméritos, que ao completarem 75 anos, pedem a renúncia ao Papa. É um bispo emérito, um bispo que se aposentou. Ele continua a ser bispo, mas ele não tem mais o governo de uma diocese. Então, ele vai poder fazer crismas, fazer presidir os outros sacramentos, mas ele não vai ter, portanto, a responsabilidade de uma diocese. Na missa pela manhã, Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus, no Amazonas, disse que os mais de 170 eméritos estão felizes por terem oferecido a vida à Igreja. Por nossos bispos eméritos, que sejam serenos, que enfrentem essa fase da vida com coragem, com força,
mãezinha querida, mais um pedido, que todos compreendam a importância do bispo emérito na Igreja do Brasil. Amém.